A paz do Senhor Jesus. É, a meditação de hoje vai ser na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É um texto bastante conhecido que nós lemos todos os meses quando nós celebramos a ceia do Senhor. E tem uma parte do texto, um versículo em especial que eu quero trazer, né? Algo que Deus tem colocado no meu entendimento para dividir com vocês. O versículo é o 23 e o 24, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E eu quero falar sobre esse corpo que foi partido. Que corpo é esse que foi partido? E que partes são essas? Bem, Jesus diz: esse é o meu corpo que foi partido. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós nos reunimos e nós precisamos estar em comunhão para poder fazer essa celebração. Eu quero ler alguns versículos que eu separei aqui. Romanos, capítulo 12, né? Versículo 4 diz o seguinte: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, versículo 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo está respondendo aqui, nesse capítulo e nesse versículo. Esse corpo que foi partido, o corpo de Cristo, esses membros somos nós, que juntos formamos a igreja do Senhor. Então ele diz: esse é o meu corpo que foi partido. E essas partes que o corpo se dividiu somos nós. Nós somos os membros que juntos formamos o corpo de Cristo. Ainda na carta aos Romanos, perdão, irmãos, não é aos Romanos, tá certo? É aos Coríntios agora. Ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, diz o seguinte. Eu vou ler alguns versículos para a gente poder entender bem essa questão. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Aqui o apóstolo ele começa a falar sobre os muitos membros, né, que o corpo tem. Se você puder ler todo o capítulo 12, você lê o capítulo 12 do versículo 12 até o 26, mais ou menos, para você entender bem o que ele está trazendo aqui no texto. E ele está falando o seguinte aqui, que como um corpo tem muitos membros, né? Tipo, minha mão, meus dedos, minhas unhas, orelhas, olhos, nariz, boca, pernas, pés, dedos, todos esses membros, eles constituem o meu corpo. Então, o corpo de Cristo também é formado por muitos membros. Esses membros somos nós, né? Nós que somos chamados servos do Senhor, nós somos partes do corpo de Cristo, que foi partido por nós.
ele se dividiu por nós. Ele se colocou em nós. É basicamente isso. Nós, quando estamos juntos, como eu já falei, somos igreja. E separados, nós somos partes desse corpo, que é Cristo. E aí ele diz que as partes desse corpo, elas são todas diferentes. E que todas são importantes. Nesse texto que eu li, quando você vê os versículos que se seguem, você vai ver que ele está falando isso, que todas as partes, elas são importantes. Cada membro do corpo. Até aquele que parece ser mais simples, por exemplo, as orelhas, né? Para que serve as orelhas aqui? Mas elas são tão bonitinhas, deixam o corpo tão perfeitinho. As nossas unhas, né? Para que elas servem? Servem sim. Quando Deus ele nos fez perfeito. E tudo que Deus colocou em nós é para ficar ali, perfeito. Sem qualquer uma dessas coisas, o corpo não seria o mesmo. Então, Paulo está dizendo que aquelas pessoas que fazem parte de uma igreja, um corpo, aquelas que estão ali no cantinho, que parecem ser menos importantes, elas são muito importantes, né? E que nós temos que cuidar uns dos outros. Assim como quando uma parte do meu